Aí, detonadores, detonadores. Para é o detonador trazendo mais um vídeo. Então vamos começar desenhando 6 cascos. O primeiro 6 do universo. Então eu desenhei tudo. Então eu comecei desenhando. Estou desenhando a mão. A mão que deu dificuldade, porque mãos são impossíveis de desenhar. Então comecei a desenhar o baço ali e comecei a desenhar o resto do casaco. O outro baço, agora as pernas, os olhos, o nariz, a boca. Então depois eu já ajeitei o tamanho e comecei a fazer os pés dos 6. As pantufas. Então depois eu fiz salinha para usar no fundo. Gostaria de desenhar o Gaster Best. Desenhei alguns Gaster Besters. Não, só desenhei um, depois eu apenas copiei e colei ele do outro lado para ser mais fácil de fazer, para poupar tempo. Então eu comecei a apagar o capuz porque tava meio ruim. O capuz tava péssimo na idade. Então comecei a algumas tentativas. Foi bem difícil fazer um capuz decente. O capuz não é tão fácil como parece. Então depois eu comecei a fazer o fundo, que seria o último corredor. Então depois comecei a contornando a cabeça, depois os olhos, a boca, o nariz, e fui contornando normalmente como se contorna um desenho. Então foi sem muita dificuldade, tentando deixar alguns detalhes não muito detalhados. A mão foi difícil do contorno porque não estava muito boa, então tentei azeitar um pouco a mão. E assim depois eu comecei a contornar o resto. O Sérgio ficou meio gordinho. Ele não tem ossos para ficar gordo, quer dizer, não tem gordura. Deixa eu parar. E assim depois eu comecei a fazer o Gaster Best. E eu tirei o fundo do banco, eu deixei sem fundo para não atrapalhar em uma coisa que eu quero fazer. Então contornei um Gaster Best. Depois foi bem difícil ver as coisas sair sem o fundo do banco, mas eu consegui, né? Então comecei a fazer a mesma coisa no outro Gaster Best. Então não fiz muita coisa no Gaster Best. E assim só faltou contornar o fundo, que eu contornei. Que era os azulejos do último corredor. E comecei a pintar primeiro o banco, as partes que são brancas que eu comecei a pintar. Então nesse momento não sei o que eu tô fazendo, não tô vendo só nenhuma no que eu tô... Aí eu comecei a pintar as coisas mais escuras. Eu pinto com o balde para poupar tempo. Então comecei a pintar o casaco o que eu tô fazendo ali? Eu comecei a pintar o fundo também, então eu fiz uma porta atrás dos Sainz, a porta do último corredor. Desenhando o último delta e as partes. Então pintei o coisa da porta. E deixei o fundo mais escuro. Comecei a fazer um coisinha que eu queria fazer. Então eu fiz isso para mostrar iluminação e depois comecei o sombreamento. Eu acho que é sombreamento que se fala, não sei. Então é apenas comecei a escurecer.
metade do céu deixei escuro. E começou a ficar bem legal, eu acho. Então, os guest best que eu acho que eu não botei, não ficaram muito bom com sombra. Então, depois eu comecei a fazer o detalhe do olho piscando. Eu tirei as cores para não atrapalhar. Então eu comecei a fazer para fazer um olho bem legalzinho e ficou legal, bem louco, empolgante. Então ficou assim, que eu achei que ficou legal. Então comecei a fazer na mão também, que aí tá meio que saindo energia, que aí tá usando energia na mão. Então continuei fazendo coisa e agora comecei a fazer o laser do Gaster Best e veio uma notificação. Tá, mas continuando, eu comecei a detalhar a energia que tá saindo do Gaster Best e depois comecei do outro Gaster Best também. Então já tá quase acabando do desenho. Então praticamente eu acho que nesse momento eu não tá fazendo nada. Então ficou assim no final o desenho. Então agora vai para o próximo. Então agora é o Blueberry 6. Nesse daí eu quase desisti umas 500 vezes. Por causa que tava com dificuldade em fazer o lenço. E então comecei pensando na posição que ficaria. Mas acabei mudando no final como ficou a posição dele. Então ele ia ficar desse jeito. Mas acabei mudando porque eu quis. Então, e porque ficou estranho. Eu comecei a fazer o fundo. Se apaguei o baixo, porque o baixo tinha ficado ruim. Tentei fazer uma posição, mas essa aí também ficou ruim. Então depois eu comecei a fazer a outra mão. Fui pensando o que ia fazer da outra. Então logo depois comecei a apagar essa mão e ficou que era desse jeito. Então eu comecei a fazer ossos atrás dele e tipo como se estivesse invocando ossos. Aí eu escolhi para ficarem mais iguais. Então eu consegui contornando eu comecei a contornar tudo, o baixo, o outro baixo, tudo. Então o outro baixo até que eu fiz diferente do que tava no coisa que eu tinha feito. As botas, então depois comecei a fazer a parte de trás do lenço, a boca, o nariz, os olhos. Então comecei a contornar o fundo, começando com os ossos. Os ossos são praticamente o fundo. Então só estava contornando os ossos que estavam meio ossos duros de roer. Então comecei a fazer tudo certinho, só que não. Então logo eu já estava fazendo o controle de quase todos os ossos. Nessa parte eu coloquei mais pro lado, porque tava muito do lado errado. E para facilitar desenhar, eu fiz a linha de trás. Os ossos mais atrás estão saindo do cenário.
Então eu comecei a pintar, comecei com esse azul, mas depois botei um azul um pouco mais escuro. E comecei a pintar todo ele. Coloquei fundo, os ossos, que eu botei 5 ossos azuis. O detalhe da neve, vi porque a neve, fiquei 10 minutinhos na neve. Então eu acho que depois comecei a fazer um pouco de sombra, mas como o lugar que tá mais iluminado do que do como tava com os cascos, não botei tanta sombra assim. Já acho que não ficou tão boa o final da sombra dele, mas ficou legal. Então eu comecei a tentar terminar a sombra, tentar regar a neve. Então acabou. O Bubel ficou assim no final, cheio de ossos e com os olhos piscando. Então por último comecei a fazer falsantes. Comecei com o Gaster Best, porque eu tava pensando em fazer o Gaster Bester dele primeiro. Então comecei a fazer ele logo embaixo. Ele tá com a mão levantada. Tá, que ia ser legal fazer isso com ele com a mão levantada. Então coloquei a outra mão no bolso e comecei a fazer os olhos, nariz, a boca. Então comecei a fazer o fundo do último corredor, que eu acho que ficou meio redondo, mas eu acho que ficou legal. Comecei a fazer um toco que eu vi. Tá os pilares, coisa contornar. Um nar que foi os desenhos, os cascos, tinha demorado 2 horas, o papel e 1 hora e 20 minutos, e os felsos 1 hora e meia. O mais demorado foi os cascos, mas acho que o melhor foi o fel. Então, continuando o desenho, eu estava continuando a contornar. Eu acho que vou contornar a boca e o nariz e os olhos. Então comecei o Gaster Best dele, que tem 4 olhos. Ele é um alien do Ben 10. Que eu falei isso. Então eu pensei em 4 braços, então 4 olhos e... Tá, então continuei já os pilares e a minha final no último corredor. Então comecei a tirar as linhas que tinham ultrapassadas. Comecei a pintar de preto as partes pretas. Então já tinha começado a fazer tudo correto. Então eu consegui esse peste. E o último corredor de Underfell é preto. E eu tive algumas dificuldades para deixar o último corredor da cor que deveria estar. E depois eu consegui ver que parecia que o preto tinha ficado mais caro. O da roupa de falsas. Então comecei a pintar a parte escura do preto, que se eu pintasse ia escurecer os falsas. Então comecei a fazer isso, então comecei a fazer a sombra do fel. Então, quantos então faz no vídeo? Tá. Agora eu estava fazendo o será o que? Então comecei a botar mais sombra, deixa um pouco mais escuro. Se outra iluminação ali por causa de cada pilar tinha uma janela depois dele. Então comecei a fazer o detalhe do olho, que queria deixar bem legalzinho.
bem louco, bem maneiro, bem demais, mas ficou bem ruim. Então continuei, eu ia detalhar, agora ficou a mão e então tô depois da mão comecei a detalhar o, o Gasterbester, que acho que ficou legal. O, o Bester do Gasterbester, que quando tirava a cor ficava bem diferente do que estava com cor. Então ficou assim no final o Fel Sainz. Não aparece